Sejam bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel, eu sou Marcelo. Nós somos três universitários que se reuniram para bater papo sobre temas que a gente acha relevantes que talvez possam gerar conversas que podem ser relevantes e benéficas para você, para sua vida também. Todo episódio que a gente tem aqui uma pergunta para tentar responder, e a pergunta de hoje é: o que é o amor? Todo episódio a gente começa com cada um dando a sua ideia sobre o que é o tema principal do episódio, que é, nesse caso, o amor. E depois a gente vai desenvolvendo uma conversa e no final a gente volta para ver o que cada um pensa, o que cada um conseguiu tirar a respeito da conversa. Certo? Então vamos começar, gente. O que é o amor? Quem quer Ah, começar a tentar responder isso aí? eu acho que, E por que é importante falar sobre isso? pra deixar a minha aberta, é a maior faca de dois gumes que existe na face da humanidade, da Hum, Terra. Não existe a maior faca de dois gumes e algo que explique melhor esse conceito de algo que te corta e te protege e avança do que o amor. Não, ok. E por isso é importante falar sobre. Eu diria que o eu gostei que sobre tudo foi basicamente amor, capítulo 1. O amor é foda. Mas eu diria o seguinte, Não tá errado. Não tá. o amor, ele é um ato da vontade, onde a gente vole o bem do outro. E eu não tô usando aqui volir só pra parecer intelectual, existe uma diferença entre desejar e volir. Então, talvez um pouco. É, Você tem uma diferença entre desejar e volir, onde você deseja coisas que são bens para você. O volir envolve não só o seu sentimento, mas a sua ação também, né? E é um ato da vontade que ele move diferentes tipos de relacionamento. Amizades, família, relacionamentos amorosos, obviamente, né? Quando a gente pensa em amor, a gente pensa em namoro, casamento, por aí vai. Ou não. E claro, o Eros. Então, eu definiria assim. Ok, ok, ok. Um movimento. Bem, é, eu não sei se eu tenho uma resposta preliminar muito boa, então acho que a gente vai ter que desenvolver o papo para tentar chegar aqui num canto. Mas eu gostei das respostas de vocês, achei que foram bem interessantes, bem completinhas. Então acho que agora é interessante você pensar, talvez, tentar responder por que é interessante pensar sobre isso. Bem, porque acho que, enfim, amor, quer você queira definir da maneira que você mais aceite, seja uma sensação, seja uma escolha, seja um momento. É algo que é um sentimento multifacetado que as pessoas buscam. Sim. Todo mundo busca de alguma forma. Sim. Você busca porque ou te falta, ou porque ou às vezes porque você tem demais também, também pode ser. Mas no geral, é algo que confere um significado maior para a vida da pessoa, seja qualquer outro tipo de amor que possa ter. Na semana passada, a gente falou sobre amizade Isso. e inclusive se você se interessa pelo tema de amizade, pode ir lá visitar o nosso podcast para ouvir. Não apenas porque eu tô fazendo uma propaganda, mas porque, Muita coisa se bate. a gente conversou sobre um dos tipos de amor que é a amizade, Sim. que já era muito importante pra vida de uma pessoa, e todo tipo de amor é interessante. A gente tem vários tipos de amor, acho que vale a pena a gente tentar discorrer sobre eles e tentar entender por que a gente pensa sobre isso, por que é importante, e o que faz aquilo ser o que é. E é importante que eu acho que bom nesse episódio talvez concentrar um pouco no amor romântico, talvez. Porque a gente já falou sobre amor e amizade em outro episódio que você pode ver em algum lugar, se dá parecido. E provavelmente em algum momento vamos também falar sobre família, que é um outro tipo de amor. E cada um vai dar pelo menos uma hora cada. Porque realmente é um assunto muito complexo. E eu acho curioso que também a importância da gente falar um pouquinho sobre isso. Amor talvez seja o tema mais explorado em toda a história da humanidade. Uhum. Em qualquer tipo de arte que você veja, vai ter amor ali. Não só do artista pela sua obra, mas o tema amor. Seja em música, seja em história, seja em filme, seja em série, seja em jogo, seja em quadrinho, até estátua e quadros. Tem muito o tema amor sendo explorado de diversas formas possíveis, seja o amor trágico, ou o amor paixão, o amor verdadeiro e por aí vai, por aí vai. E eu acho que é engraçado que na música é uma talvez onde mais explore. Desde, pô, sabe, desde pagode, desde sertanejo até metal.
rock, balada, mano, qualquer tipo de música. E eu acho que é importante talvez a gente conversar também por isso, porque é um tema que a gente sempre escuta em poesias também. A gente sempre escuta falar sobre, só que raramente a gente para pra pensar sobre aquilo. Uhum. Então a gente tem várias definições de amor na nossa cabeça, no nosso imaginário. Porque, cara, a mesmo grupo de pagode tem 7 músicas falando sobre amor. É, Diversas formas possíveis. Sobre amor romântico, principalmente. exato. Então, eu acho que é importante também a gente falar por isso, que é um tema meio simples, a pessoa fala assim, nossa, que amor? Amor é simples, não. Não é tão simples, não. E ele impacta muito na nossa vida. Ele pode deixar alguma pessoa em uma depressão ferrada, mas também ele pode levar essa pessoa para patamares nunca mais antes vistos. Aquilo que você falou da faca de dois gumes é Sim. que o amor é a melhor coisa quando aparece, é a pior coisa quando se esvai. Exato. Uhum. Tem um ditado, eu não tenho certeza de quem é, mas dizem, né, que existem duas grandes tragédias na história da humanidade. A primeira é querer e não conseguir, e a segunda é conseguir o que quer. Sim. E eu acho que com o amor é muito parecido, né? Porque existem estágios no amor. Pelo menos a gente tá falando em amor romântico. Você tem o bagulho inicial, aquela paixão, aquela admiração, né? O famoso crush. Sim. Onde o objeto da sua paixão não é conhecido. Mas você tem, a partir de certos sinais externos, uma projeção de quem aquela pessoa é. E conforme você vai conhecendo aquela pessoa, essa projeção tem que morrer. Tem que morrer, Uhum. porque se não morre, você torna a pessoa refém na projeção mental de quem você acha que ela devia ser. E uma vez passado, é como o motor de um carro, beleza, você tem o piloto, tá? Uhum. Dos pilotos, que dá a partida. Sim. A partir do momento que a partida foi dada, o que vai garantir a continuação do funcionamento daquele motor é o movimento. É um pistão que vai puxar o outro e vai causar uma nova ignição por aí. Uhum. Então existe a paixão e existe o amor. Uma coisa muito curiosa que você falou, que é muito importante também. Um filósofo espanhol que eu adoro, eu tô lendo o livro dele que é Chorando sobre Amor, é o Ortega y Gasset. Ele separa um bom relacionamento em diversas mini etapas que são meio conjuntas, às vezes não. E uma delas é a idealização. Porque quando você realmente ama uma pessoa, e a gente também mencionou um pouco isso no episódio de amizade, que é quando você ama uma pessoa, você vê o melhor dela. Você vê o ideal dela. Só que tem que ter muito cuidado em você não se apaixonar por esse ideal. Tem uma diferença muito grande de você amar a pessoa que você tá do lado ali no seu presente e você ajudar ela a atingir o máximo potencial possível e ela também te ajudar a chegar nesse potencial máximo possível, porque todo relacionamento é uma troca. A gente também já falou que isso é um jogo. E um bom relacionamento é uma troca justa. Mano, é sacrificante, é doloroso, mas é uma troca. Não, tipo, então os dois lados, eles vão sempre estar jogando um pra cima e o outro tá jogando, e assim, essa escadinha. Só que é uma coisa que eu já vi acontecer muito, não só na literatura, mas pessoalmente também. Que é as pessoas, às vezes, idealizar o outro, idealizar seu par, ou ficar com uma visão idealizada do passado, do que já foi, ou até mesmo essa pessoa que ela imaginou nunca existiu. Sim. E isso ferra muito ela. Porque ela não consegue se desvencilhar. É a famosa mulher de malandro. Ah, eu consigo mudar, a gente já foi melhor, é só uma fase ruim e não sei o quê. Só que você tá com uma pessoa mantendo essa relação merda, tóxica, por uma visão idealizada, que ela não existe. Uma coisa é você tentar ajudar o outro a alcançar o ideal. Outra coisa é você fixar nele. Porque o ser humano, a gente é feito pra olhar pra frente. Pra ali, ó. Pra frente, pro futuro, não pra cima. A gente não foi feito nem pra olhar pra cima, nem pra baixo, nem pra trás. A gente não é pra olhar pro céu, fixar na terra ou no passado. É pra frente. E por algumas vezes é por lado. Você pode olhar pra cima ou pra baixo se naquele momento for o melhor se fazer. Você pode olhar pra baixo pra ver onde você tá pisando. E você pode olhar pra cima pra ver se algo te dá algum tipo de direção.
mas se você viveu né, de mão para baixo, vira um vício incontornável. Isso que você falou se refere também, pode se referir ao amor entre duas pessoas, mas um amor, por definição, muitas vezes, ele tem muitas formas. E você pode amar uma pessoa, e você pode. O amor de um pai por um filho é diferente de um marido por uma mulher. O amor entre amigos é diferente, é mais parecido com um amor de irmãos. Sim. Um amor, você pode amar um objeto que te lembre de uma pessoa, você pode amar um momento de sua vida, você pode amar uma ideia, você pode amar uma doutrina que você segue, você pode ter um apreço, um amor muito grande por todo tipo de coisa. Então, na hora que a gente vai falar sobre naturezas de amor, é tentar encontrar aquilo que é comum por entre todos esses, e a primeira coisa que me vem à cabeça também é o fato de que as representações mitológicas antigas normalmente às vezes representavam, não todas, mas algumas, representavam o amor como sendo aquele tipo de coisa da qual você não consegue escapar. É por isso que o cupido existe. O cupido é aquela coisa, você recebeu a flecha, a flechada do cupido, você muda. E é verdade, isso te muda, isso altera É quase uma você, altera a sua maneira de ser. Você se vê focado e indo em busca do seu amor incontrolavelmente, incansavelmente. Ele pode ser tanto uma miragem quanto algo real. Exato. Depende de onde você fixou aquele sentimento. E aí vem a dúvida, se é que a gente fixa mesmo ou se é que é fixado por outros agentes externos, como o próprio cupido, como a gente estava falando, de onde vem para onde vai. Talvez e aquela questão que é, realmente o amor muda a nossa química cerebral. O nosso cérebro começa a produzir, tipo, neurônios diferentes, receptores diferentes, como a ocitocina, que é o hormônio do amor. O acesso à dopamina fica diferente, a serotonina fica diferente, e ambos são prazeres, só que diferentes tipos de prazer. A dopamina foi esperado, a serotonina meio que como passado, porque tem um momento que já foi, etc. E é muito curioso, porque tem muitos neurocientistas que chamam amor de doença. Então, Como se fosse uma droga, que ele no cérebro, ele não tem uma ação muito diferente de uma droga. A paixão não é muito diferente de uma droga. É que a flecha do Cupido, ela é também, vamos lembrar que o Cupido é parente de Dionísio. Ele não é filho de Afrodite? Sim, portanto, parente de Dionísio. Grego. E assim sendo, a flecha do Cupido é também uma forma de loucura, quando você para pra pensar. Porque não é só uma questão de você despertar pra beleza de uma outra pessoa ou pra alguma outra qualidade. É uma certa obsessão. eu queria utilizar esse momento para rebater uma visão que você trouxe agora, que é aquela que chama o amor de uma loucura, ou de uma droga. Vocês já ouviram isso, né? O Sim. amor é uma droga. Eu queria rebater isso aqui. Eu também tenho um pouco Porque de discórdia. eu queria rebater isso aqui, porque eu acho que na nossa modernidade materialista, cientificista, importa muito mais como aquilo, numa visão científica da coisa, importa muito mais o efeito que aquilo causa do que por quê. Então a ciência, ela é excelente em prover, assim, essas respostas que muitas vezes são materiais e às vezes as motivações que as conjecturas que são feitas são péssimas. Então no caso do amor, eu acho que se encaixa nesse quadrante, porque eu estava mencionando agora a maneira como os antigos reproduziam o amor em mitologia e ficção, narrativas clássicas, e acho que o que a gente perdeu com esse materialismo atual é entender a como categorizar o amor de uma maneira que justifique essas mudanças corporais que a gente está tendo, porque que a gente sempre tem. Porque sim, o amor, ele é um sentimento que ele gera, ele é parecido com uma droga, sim, né? O argumento existe porque não é apenas um argumento, é uma realidade. Ele altera a química do nosso corpo e às vezes até a nossa fisionomia, sim, de maneiras inesperadas. Então, oxitocina, o hormônio do amor, ele gera novas conexões entre neurônios e dependendo se o amor ele vai sendo alimentado, às vezes pode ser alimentado na realidade ou na sua cabeça como uma ficção, seus neurônios vão ali se conectando e gerando conexões, elas são banhadas pela oxitocina, por dopamina, por serotonina, principalmente serotonina, e você começa a desenvolver novas conexões neurais bem fortes. E depois, para fazer com que aquilo ali suma, é aquela faca de dois gumes que você estava falando. Mas o que eu queria combater
é a noção de que isso é uma droga, de que isso é uma droga no sentido de um vício, assim. Mas eu acho que é pensar muito. Acho que sabe, tem gente que reduz o amor, que fala assim, não, o amor, ele é nada mais, nada menos do que uma química ocorrendo no seu cérebro. O que é uma versão estúpida e ridícula de pensar sobre o amor, que só um cientista de laboratório de jaleco branco pode pensar a respeito. Sim. Porque o que a gente perdeu com aquelas visões mitológicas e narrativas clássicas é aquilo que faz com que o amor exista. E o que eles falavam, eles dividiam o amor, né? Gapieros, Storge, Filéu, todas essas maneiras diferentes de amar um parente, de amar um amigo, de amar seu filho, de amar seu pai, de amar seu marido, seu esposo. Aquilo não, a ordem de magnitude, quando o cientista vai analisar essas coisas, tá errada, ao meu ver. Porque ele olha para a química e fala: ah, ok, o sentimento veio por causa dessa química, esse sentimento é parecido com aquele de uma droga. Então aquilo ali, então isso nada mais é do que um vício, isso nada mais é do que um problema. A ordem tá errada. Não é que, vem a química e vem o sentimento. Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Aquilo ali se origina antes. Vem o sentimento e depois vem a química. Então, ao invés da gente olhar para toda essa química que acontece no nosso cérebro e falar assim, nossa, mas o amor é tipo um vício. Uma análise estúpida. Às vezes, é pensar, cara, você teve. É esse tipo de sentimento que gerou toda essa mudança corporal em você. Aquilo ali é um negócio a ser respeitado até. E não é um negócio a ser descartado ou reduzido a apenas uma nova droga. Porque não é isso. É outra coisa. É algo único. Sim. É algo diferente. É o sentimento que gera a química. Não o contrário. Não o contrário. Sim. E falando de história, sim, o amor pode ser visto como vício, etc, dependendo de como a pessoa Você pode de tratar maneira aquilo de vício. maneira burra, né? Exato. Existe o amor vicioso, existe o amor Sim. virtuoso. Só que é muito curioso também falando de grandes histórias, que eu acho que tem 2 histórias clássicas de amor que eu acho incríveis e que eu acho que elas sustentam muito bem o amor. E porque ele é incrível, porque, tipo, não importa quantas vezes a pessoa músicos, poetas, escritores falem deles de diversas formas diferentes, e é um sentimento muito, muito único. Muito, muito único. E que a gente pode encontrar diversos meios para isso cair, desde física até biologia, até, tipo, literatura. A gente vai conseguir falar sobre amor e nem tipo, todas vão estar certas, mas todas vão estar erradas ao mesmo tempo. Porque parece que é algo tão grande que você não consegue condensar de uma maneira tão simples. E tem 2 histórias que, tipo, eu falando agora da literatura, que eu já falei, já falamos de ciência, agora falamos de literatura. Odisseia. Ok. Odisseu com sua grande esposa, Penélope. Isso é bom. Cara, a relação deles é tão linda. É tipo, é linda. Ele poderia ter ficado com uma deusa e rejeitou. Odisseu. E tipo, e é um ato dos dois. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele rejeita uma deusa, Uhum. Penélope toda noite está desfazendo tecidos. Porque na história, tipo, Penélope e Odisseu são reis, rei e rainha. E assim que Odisseu ficou muitos anos longe de sua terra, então o trono meio que ficou vazio. E Penélope tinha muitos pretendentes. Tá voltando da Batalha de Troia. Tava voltando da batalha de história da Ilíada. E ela tinha muitos pretendentes e todo mundo achava que Odisseu estava morto. Que ele não voltava há anos, o filho dele também foi atrás do pai, etc. Depois de um tempo. E Penélope meio que fez uma promessa que era: assim que eu terminar de tecer uma tapeçaria, eu me casarei. Ela tava lá tecendo, tecendo. De noite, ela ia desfazer. Ela fazia tudo. E ficava tecendo de novo. Dia após dia. Incessantemente, porque ela apenas amava um homem. E Odisseu apenas amava uma mulher. Ponto. E Odisseu enfrentou inimigos mitológicos para ir atrás da sua mulher para voltar para casa. E Penélope enfrentou inimigos mundanos. Que é um monte de cobra política venenosa querendo ela e o trono. E internos, porque ela tava numa situação de extrema A nossa também tava insegurança. Só que isso também demonstra uma certa. Desculpa, eu não quero interromper a sua análise. Mas. Isso também mostra que ela nunca deixou de esperar ele. Nunca. E, cara, é lindo. Eu acho, tipo, lindíssimo. Lindíssimo. A história de... É uma história muito bonita. Porque
Não importa o tempo, não importa quanto demore, não importa se as pessoas às vezes talvez estejam vivas. Eu vou esperar por ela porque eu amo ela. E eu acredito no fundo do meu ser que ele está vivo e ele vai voltar. Você tá falando do elemento muito importante do amor, que é a lealdade. Eu acredito que a lealdade, quando a gente trata de amor, qualquer amor, tá? Você deu um exemplo de amor romântico. Mas pode ser qualquer relação que contenha amor. Como eu já falei, pode ser uma relação até com a sua religião. A lealdade, o seguimento naquela fé depende das suas ações diárias que necessitam ali de uma responsabilidade sua. Sim. Com o objeto do seu amor. Seja qualquer que seja o objeto do seu amor. Então, e a lealdade nesse quesito, ao meu ver, ela ela é aquilo que mantém o sentido da relação. Sim. E o sentido daquela relação é aquilo que trouxe as duas pessoas, ou você e aquele conjunto de ideias, ou aquele conjunto de crenças, é aquele sentido que uniu as partes, ele só permanece vivo por meio da lealdade e aquelas ações diárias. Senão ele morre. Sim. Senão ele morre. E é triste Sim. se morrer. Muito. E, Então é apenas a lealdade. sim. Eu acho que, enfim. E acho que um dos pilares do amor é confiança, lealdade. Confiar, porque confiar é um ato de fé. Sim. É um ato de fé. Tipo, eu vou confiar naquela pessoa, eu vou confiar que ele vai voltar. Eu vou confiar que eu vou chegar nela. É uma aposta com uma roleta russa, na verdade, né? Porque sempre tem aquela chance. Sempre tem aquela chance do sofrimento, de ser traído, porque para ser traído você tem que confiar, é inevitável. Mas também é um sim para desconhecido. E você tem um elemento que eu acho que tá presente gente, até no livro de Gênesis, da Bíblia. Que você tem, para quem não leu a Bíblia, Adão, Deus cria Adão, e depois de um tempo, Deus percebe que Adão é solitário. E ele coloca Adão para dormir, e enquanto ele tá dormindo, da carne de Adão, ele faz Eva. E quando Adão acorda, ele tem aquele momento de espanto, né, de, finalmente, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isto a gente pode pegar e transformar também num sentido filosófico, que é a descoberta do outro. Hum. De repente você olha pro lado e fala, caraca, você sempre estava aqui ou... E, e quando isso acontece, você tem simultaneamente esse momento de maravilhamento, mas também de extremo mistério. E um mistério que nunca vai se solucionar, porque não importa quanto tempo você tá casado, não importa quanto tempo você conhece alguém, se você nunca sabe o que a pessoa tá pensando enquanto ela tá deitada no teu lado, né, cara? Sim. Eu acho que, assim, falando da percepção do próximo, que isso me fez pensar também é porque um dos motivos também de eu não achar que amor é aquele reducionismo materialista barato que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, é pelo fato de que o sentimento, como eu falei, ele vem antes daquela química toda que falam e tudo mais. É um sentimento, um dos maiores, né? Mas não é apenas um sentimento. Mas é um conjunto de ações que geram esse sentimento, geram essa explosão. E acho que a percepção faz total sentido nesse quesito, porque uma das coisas que você aprende quando você estuda a percepção humana é que a maneira como as pessoas concebem percepção é um pouco incorreta. Como eu falei, nós somos materialistas, nós somos cientificistas, culturalmente falando. O que não é de todo mal, porque a ciência está aí para ajudar. Eu vi uma notícia hoje, uma matéria, não sei, eu preciso conferir para ver se é real, mas parece que cientistas japoneses conseguiram deletar o cromossomo extra que causava síndrome de Down. Isso é incrível, mano. Que é algo incrível de se pensar. Então, assim, não querendo bater na ciência, mas a visão cientificista ignora certos pontos que são necessários. E a visão que as pessoas têm daquilo, como a gente percebe o ambiente, é que eu olho para alguma coisa, eu analiso o que aquilo é, e depois eu determino o que eu faço com aquilo. Se aquilo é útil ou não, o que eu vou fazer. Não é assim que a gente percebe o ambiente. Não é assim que a gente percebe o mundo. Porque lá atrás, quando nossos antepassados estavam vivendo em cavernas e florestas, se você estivesse no meio da mata e você tivesse que perceber um tigre se aproximando, não daria pra você perceber o tigre, ver o que ele é, saber se é útil ou não e depois sair correndo. Morreu. Não. Nesse momento, no primeiro momento de decisão, o tigre já arrancou teu braço. Sim. O tigre já te rodou pior que nem o peão da Casa do Bahia. Foi. Então, assim,
nesse momento, só de você ver uma listra laranja, você sai correndo. Por quê? A nossa percepção, ela não funciona de eu analiso o objeto, eu percebo depois o que ele é, né? Primeiro eu vejo esse microfone, eu vejo que ele é um microfone, eu vejo que ele é útil, porque eu quero gravar coisas. E aí eu entendo que eu percebi o microfone. Não. A maneira como a gente observa os objetos é que o significado daquilo vem antes. Então, por exemplo, quando você percebe uma garrafa de água, o que vem primeiro não é o fato de que, pô, uma garrafa. Ah, tem água. Tô com sede, vou beber. Não. A garrafa vira imediatamente um momento, um motivo para você saciar sua sede. Se você não tem sede, você não percebe a garrafa. Então a percepção humana existem milhares de estímulos no ambiente, o tempo inteiro, que eles estão concorrendo pela sua atenção. Se a gente prestasse atenção em tudo que acontece no mundo, a gente não conseguiria viver. Sim. Então a gente tem que filtrar para perceber apenas o 1% que está de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Quando eu saio para trabalhar e pegar o ônibus, eu não quero perceber todas as pessoas dentro do busão. Para mim, você é só um NPC. O cobrador, para mim, é só um NPC. Sim. Isso não é crueldade falar. O cobrador também precisa me ver apenas como um NPC. Imagina se eu tivesse que prestar atenção e ter um aprofundamento dentro da vida de cada pessoa que aparece ali. Ele não ia viver. Então eu preciso apenas fazer o que eu preciso fazer e seguir com a minha vida. O que isso significa? A gente filtra o ambiente apenas para aquilo que é útil naquele momento para o nosso objetivo. Isso é padrão para qualquer ser humano. E a gente percebe o significado daquela coisa primeiro, porque é muito mais ágil, muito mais rápido, e é assim que a gente evoluiu. Sim, sim. Então eu vejo algo, eu imediatamente entendo primeiro, muitas vezes primeiro. Parece contra-intuitivo pensar assim, mas tem toda uma ciência por trás disso. Pessoas com uma condição chamada blind sight, pessoas com perda de memória recente, onde a parte do cérebro que processa imagens ainda está ativa, mas teve um dano cerebral por algum acidente de carro, alguma coisa que danificou a visão da pessoa, não consegue ver. Ela não está vendo, mas se você levantar a mão na frente dela, uma, depois a outra, direita e esquerda, e ficar alternando, e se você pedir para ela falar qual mão que ela acabou de levantar, ela vai acertar 80% das vezes. Sim. E se você mostrar um rosto bravo para ela vai sentir todas as reações fisiológicas de ter aquele momento de tensão. O cabelo do corpo vai espreguiçar, a condutividade da pele vai mudar por causa do suor. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós observamos o mundo como uma grande piscina de sentido. A gente não identifica objetos e depois a gente descobre o que vai fazer com eles. A gente identifica sentidos. A fenomenologia já falava isso e ela acertou. Muito. Até porque a neurociência confirmou muito do que eles estavam falando. Isso daí é até mesmo emprestando um pouco da ciência para criticar certas visões materialistas que a gente tem. Por que eu estou falando tudo isso, dando essa exposição? Porque se a gente percebe o sentido das coisas antes mesmo de perceber muitas vezes o que elas são, o que acontece? Quando eu chego, por exemplo, imagina que você estuda numa faculdade e você chega na sala de aula. Eu ignoro todo mundo naquela sala de aula para focar assim. O lugar que eu quero sentar, vai começar a aula, eu foco nos meus amigos, as pessoas conhecidas, quem eu não conheço, eu nem presto muita atenção. Eu sento na carteira e começo a ter aula. Imagina que tem uma pessoa que você gosta ali. Eu tô falando de gostar mesmo, eu tô falando de amor. Às vezes, ou você já tem uma relação com a pessoa, ou você quer ter. Cara, pode estar tendo a aula que for. Você vai focar em cada E detalhe. se a gente tá falando que a gente identifica sentidos, esse é o maior sentido. Esse é o principal sentido. Quando você observa a percepção do outro que você estava falando, aquilo muda você. É por isso que tem toda aquela química, todo aquele negócio. Cara, aquilo altera você, porque o significado daquilo é muito grande. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo, cara. Você pode estar no meio de um evento importante. Apareceu a pessoa que você ama, você para tudo. Você olha pra ela e você percebe ela. E antes mesmo de, às vezes, de você saber que é ela, você sabe por causa do sentimento. E o coração começa a disparar mais rápido, esse tipo de coisa. Suar, ficar todo... Tá, não sei o que, não sei o que fazer. Entendeu? Então, assim, isso acontece, cara. E isso acontece por conta dessa percepção toda que eu falei. E é por isso que eu critico essa visão materialista e cientificista sobre o amor. E por isso que a gente perdeu um pouco dessas narrativas importantes. Porque elas falavam justamente disso. Sim, e tem um elemento disso também que é, beleza, digamos que, presumindo que fosse exatamente como uma perspectiva, isso, né? As pessoas que adotam essa perspectiva materialista dizem. Uma bioquímica do cérebro, uma questão evolucionária, não sei o quê. Beleza. Por que é que o amor, por tantas vezes,
nos inspira a fazer coisas que, do ponto de vista evolucionário, não fazem sentido nenhum. Exato. Adotar uma única parceira, se abnegar, deixar de comer, deixar de dormir, às vezes até deixar de fazer sexo. Eu acho que sim, tem aquele livro, O Arquipélago Gulag, Nossa. do Alexander Solzhenitsyn, o cara que sobreviveu aos gulags. E ele é um cara que ele foi preso nos gulags, na União Soviética de Stalin. E, de certa forma, os gulags muitas vezes eram considerados piores que os campos de concentração. Embora não é legal, assim, competir pra ver quem que era pior, os campos eram horríveis. Você ia estar na merda em qualquer um dos dois. Meu genocídio é melhor que o seu. Mas, assim, a questão do Gulag é que ele viu lá dentro, nessa situação limite, exemplos que desafiam qualquer tipo de perspectiva meramente abstrata e materialista sobre como os seres humanos funcionam. Se a gente tem ou não tem livre-arbítrio para decidir o que a gente precisa ou não fazer. Ele viu casos que, nos extremos, a gente conseguiu perceber que o ser humano é mais do que apenas uma maquininha de fazer coisa e ter uma bioquímica que vai levando ele a fazer tal coisa e tal coisa. Ele viu pessoas que montavam grupos de estudo no meio do Gulag. Grupo de estudo. O cara ia estudar. O cara ia pegar, às vezes, livro de memória. Um texto de memória. Ia compartilhar. Aí ele falou, esses caras eu posso chamar de intelectuais. Esses caras têm amor pelo conhecimento. Por quê? Não Porque o relate. amor, ao meu ver, a gente estava falando de várias formas de amor. Amor por um momento da vida, amor por objetos que lembrem a pessoa amada. Amor por pessoas, amor por fases, amor por crenças, ideias. O que une todos eles, ao meu ver, uma tentativa de uni-los, é a obliteração do ego em favor do objeto do seu amor. Sim, em favor do objeto do amor. Não necessariamente como uma paixão idiota para você esquecer quem você é, mas um aprofundamento daquilo que vocês são juntos e o esquecimento das suas próprias vontades, dos seus desejos. Por isso que é perigoso, mas é necessário. Sim, por isso falei Faca de Dois Gumes. Mas também é muito interessante que uns semanas atrás eu tava escrevendo tentando juntar física com amor. Acho que eu mandei esse texto pra vocês. E é muito curioso porque foi Faz isso. sim. Foi baseado numa percepção que eu tive que meio que é um pouquinho universo entre aspas, que é falando sobre percepção que você falou também, por exemplo, nos gulags, mano, era menos 20, menos 10, menos 15, menos 40. Cara, Era na Sibéria. mano, o lugar mais frio do mundo. Desgraçado, sem fome. Mano, você com fome, sem comida, sem roupa, sem nada. E querendo estudar. E no amor, por exemplo, isso é uma mudança de percepção absurda. E no amor, por exemplo, eu acho que todo mundo já teve isso. Mas. Fale nos comentários, depois se você já teve. Mas. Engajamento. Obrigado pelo engajamento. Mas. Uma das teorias de Einstein, que é da relatividade, ele fala que o tempo muda, a percepção de tempo muda de acordo com a velocidade de um objeto perante o outro. Sim. Então, por exemplo, se um objeto está muito rápido e o outro não, ele vai ver de um tempo diferente do que o objeto que está muito rápido. Sim. No amor, eu consegui ligar um pouquinho isso com o amor. Porque, por exemplo, quando você está com a pessoa amada, dá aquela sensação que o tempo para? Sim. Como se o tempo corresse de uma maneira completamente diferente enquanto você está com a pessoa amada. Parece que cria uma bolha e tudo fica devagar e só vocês importam. Que você conversa com ela e o tempo, tipo, passa horas conversando e fala assim, nossa, parece que a gente tá minutos conversando. Você, tipo, um abraço parece que dura uma eternidade. Sim. E por aí vai. E, tipo, o amor, ele muda realmente, como você falou, a percepção num nível que a ciência não consegue explicar, eu acho que nunca vai conseguir explicar. Porque vai além daquilo, é um conhecimento que a gente perdeu. Eu diria também que você pode achar um inconveniente o fato de que você esquece das suas próprias vontades quando você está perto do objeto ou da pessoa do seu amor. Mas, às vezes, graças a Deus por isso. Quando o psicólogo Viktor Frankl estava lá no campo de concentração de Auschwitz, batendo picareta, usando quase nenhuma roupa num frio de sei lá quantos graus negativos, enquanto oficiais nazistas chicoteavam ele pelas costas, ou batiam nele com bastões, a única coisa que manteve ele vivo foi a lembrança da mulher dele, que inclusive estava morta em outro campo e ele não sabia. Ele descobriu depois, mas a única coisa que manteve ele vivo, então graças a Deus que você tem algo que seja tão poderoso a ponto de te tirar da sua situação atual, porque às vezes a sua situação atual é tão horrível que só o amor vai te salvar. Sim. E é muito curioso também, porque a mudança de percepção também, pegando a outra história que eu gosto muito sobre amor.
E é Don Quixote, que é uma história que eu só li de Don Quixote uma vez na minha vida, que foi na infância, uma versão em quadrinhos, para clássicos em quadrinhos para crianças. E eu tenho que reler Don Quixote, inclusive, tá aí a versão completa, mas pra ver como me marcou. Faz quase 20 anos. Sim. Uns 12, 14, sei lá, por aí. E era a donzela. Todo cavaleiro tem a sua donzela. Don Quixote, ele era um espanhol, meio maluco, e ele era chamado de louco porque ele queria reviver as virtudes de cavaleiros. A nobreza, a honra, a lealdade, a proteção, a justiça, etc. Num tempo um pouco meio ruim, pós-guerra, e ele foi chamado de louco por isso, ele começa a se transformar num cavaleiro. Então ele pede para ser coroado pelo prefeito da cidade, como cavaleiro, como Sir. Ele tem um cavalo, ele tem um escudeiro. É uma história incrível e ele é chamado de louco por isso, porque ele começa a ser um pouco esquizofrênico e ver coisas. Porque eu acho que talvez ele ficou tão desgostoso da realidade que ele começou a realmente despirocar. Só que na loucura dele, ele também se tornou meio que quase um gênio. E é muito engraçado que a primeira história de Don Quixote, ele é muito famosa, eu acho que talvez a história mais famosa. Que ele vê um moinho, ele acha que é tipo um gigante, um troll, e vai de cavalo correr pra cima do moinho e, tipo, se quebra porque o moinho bate dentro. E aí ele, tipo, depois ele fala pro escudeiro dele, que é o Charles Panzer, e fala assim, na próxima eu irei derrotá-lo. Tipo, moinho. E ele sabia que era um moinho. Porque em vários momentos da história dava pra entender, até mesmo no quadrinho, que ele sabia que... Ele sabia da realidade. Também que tava escapando, mas mesmo assim ele era uma pessoa muito virtuosa. Tem vários momentos que ele é mais inteligente, mais sábio que muita gente. Muita gente. Ele ganha de argumento de um padre. Mas... Ele podia não ter a sanidade mental, mas ele tinha um amor pela conduta virtuosa. Exato, sim. E tem uma história que me marcou, essa história que me marcou muito, que foi... Ele tinha que encontrar a donzela dele. Todo cavaleiro tem a sua donzela. E ele encontrou uma moça meio simples no rio, lavando roupa, etc. E ele falou pro Tio Pança, tipo, resumindo, e era coisa de lembrança de um quadrinho há mil anos atrás. Que depois eu fui confirmar pra ver se era certinho isso, mas... E ele viu ela e falou assim, aquela é a mulher mais bela de todas. Tio Pança precisa de alguma coisa, algum presente pra conseguir conquistar ela. É a mais bela do mundo. A mulher mais bela. Eu preciso conquistar, eu preciso derrotar algo pra conquistar e dar um presente pra ela. E ele vai numa aventura, caçar, tipo, monstros, etc, pra conseguir o espólio do monstro pra dar pra aquela mulher. E Tio Pança sempre meio receoso nas aventuras, principalmente na primeira parte. Meio receoso, não sei o quê. E no final da história, a gente meio que vê pelos olhos de Tio Pança que ela não é bonita. Ela, na verdade, é bem fininha até. Ela é, tipo, completamente diferente da imagem que o Don Quixote falava, que ele descreve ela como se fosse, sei lá, a Cersei Lannister de Game of Thrones. Tipo, ela é a Ana de Armas, por aí. Scarlett Johansson. Então essa figura de Hollywood que você gosta. Só não vou entrar nisso. Vamos no amor do Barcelona. Mas como uma mulher muito bela. E ela não era nada disso. Só que ele colocou no final no portal. Porque pra ele, ela é a mulher mais bela do mundo. E quando a gente realmente, às vezes, ama uma pessoa, a gente tem a percepção e a ideia que aquela pessoa não é a pessoa mais bonita do mundo. Só que isso não importa. E isso é um pouquinho contra-intuitivo. A percepção do amor, ela vai além das imperfeições. Na verdade, ela leva em consideração aquilo. Você quer saber se o seu amor ele é verdadeiro ou não? E você... Porque tem muito dessa pergunta. Se um amor é verdadeiro ou não. Porque eu posso falar que eu amo qualquer coisa, mas... Exato. Apesar, além da lealdade, também tem outro elemento muito importante, ao meu ver. Que é... Lógico, existem imperfeições que você não atura e não deveria aturar, né? Obviamente. Sim. Obviamente, existem certos comprometimentos que vão Sim. contra aquilo que você acredita ou que te machucam a ponto de você não conseguir mais lidar com a pessoa. Mas você quer saber se o seu amor é real, é você perceber com clareza as imperfeições da pessoa, que elas existem, e você permanecer ali do lado dela. Porque ela percebe as suas também, você pode ter certeza disso. Sem muitas. E isso é fundamental. Isso é fundamental. E é uma história... E você, desculpa, pra finalizar, mas tem pessoas que não percebem. Não. E tem pessoas que amam uma miragem. Como a gente mudou, foi bem. Porque sim, esse sentimento ele é uma faca de dois gumes, até porque não apenas porque quando ele vai embora, ele machuca, mas porque às vezes não é real. Sim. Na verdade, o sentimento é real, mas a relação não é. Não só porque você foi rejeitado, quer dizer, é isso, né? Às vezes era uma pessoa que poderia ser ideal pra você, tá. E aí?
Você aprendeu pra pessoa. Mas existem momentos onde aquela pessoa te aceita e ela não é uma pessoa boa. E talvez, no pior dos casos, não é nem esse. Você não é a pessoa boa pra pessoa que tá fazendo você. Sim. Me acontece. E é muito engraçado que o amor, voltando, ele muda tudo na sua vida. Sim. E é muito engraçado também aquelas histórias, por exemplo, tipo de amor também. De mães ganhando quase super força e pais ganhando ultras instintos quando o filho tá em perigo. O amor, mano, o amor ele mexe até na adrenalina do cérebro. Sim. Eu tenho um amigo que ele tem um filho e, mano, ele é extremamente desastrado. Não é nenhum de novo. Não, não é. Mas ele é extremamente desastrado e desligado. Extremamente. Não, não é. Pelo que eu saiba, Não é. pelo que eu tenho conhecimento, É pela descrição do filho. Não tem. E. Nossa, meu. E. Ele também não é. Ele não tem altos cuidados muito bons também. Ele não se importa muito com ele. Né? Não é seu filho, né? Até onde eu sei. Porém, quando se trata do filho, cara, ele vira um ninja. É impressionante ter visto, tipo, ele tava contando uma história uma vez, ia cair uma coisa quente nele. Ele, em segundos, pegou. Sim. Tipo, em segundos ele falou assim, como é que eu fiz isso? Ele nem percebeu. Sim. De novo, isso é totalmente contra-intuitivo na natureza humana. Então, Sim. assim, a gente tem os nossos reflexos, por exemplo. Então, digamos que você tá cozinhando e você tá com o fogo ali ligado. Sim. Qualquer instinto seu de sobrevivência faz com que, se você encostar o fogo na chama, você faz imediatamente. Sim. É uma resposta imediata de reflexo. Você não pensa, apenas acontece. Sim. Agora, você tiver que salvar a vida da pessoa que você ama, você tiver que se jogar no fogo pra isso, Sim. contra todos os Sim. instintos naturais, que são naturais mesmo do indivíduo. Sim. 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 E você se transforma, como você falou muito bem, o amor transforma a pessoa em níveis que a gente às vezes nem sabe. Sim. E tem um verso de Camões sobre isso, né? Torna-se o amante na coisa amada. Ok, isso é bom. Ok. E esse é o elemento, porque a gente não só procura servir aquilo que a gente ama. Servidão. Sim, mas não só isso. Imitação. Sim. A gente se torna, não só assim, tem um elemento disso que é puramente social que a gente qualquer um pode perceber. Quando o casal tá junto há muito tempo, eles começam a ficar parecidos. Até aparenta, bizarro. Começam a se vestir igual, começam a falar igual, as gírias ficam as mesmas. Fica com o capoete da pessoa igual O capoete da pessoa peste. Mas ao mesmo tempo, a gente tava conversando antes sobre o que é uma boa história, né? E como os personagens os influenciam. E o Paulo de Amor. Admiração do Paulo de Amor. Tá num outro episódio que Putz, O episódio, você quer saber do que dois episódios anteriores a esse. Vai lá, na nossa playlist. lista todos os nossos episódios. Maratona vezes. Nos ame. É. Corta. Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fazer. Não aconteceu. Sério, segue. Segue, bom. Se a gente ama a força, a gente se torna mais predisposto a ser forte. Se a gente ama a temperança, a gente se torna mais predisposto a ser temperante. E se você ama coisa errada? E se você ama uma coisa errada, você se torna mais predisposto a se tornar errado. Você mesmo. Sim, exato. Então, muitas vezes as nossas admirações determinam quem a gente vai ser isso. Tudo fruto do amor. O Aristóteles já mencionava que você tem que ter um amor pela virtude para você ter uma conduta virtuosa. Isso não é de Nicômaco. É uma relação de amor entre a conduta certa. Então, assim, se você amar algo, pode ser uma crença até. Pode ser uma doutrina. Ou uma pessoa que não seja boa para você, você vai se tornar igual aquela pessoa. Ou próximo dela. Então, assim como a gente falou no outro episódio, nossa, que a gente gravou. E você podia ser agora. Aliás, quando você fica. É interessante você entender quem você é perto da pessoa que você tá amando. Sim. É uma pessoa que te orgulha. No caso, você e a pessoa. Sim. É muito mais importante até do que na amizade. Porque se a gente falou isso sobre amizade, a gente pode falar isso também sobre amor. Porque é uma relação que vai durar pela vida toda. É uma pessoa que vai estar com você nos seus piores e melhores momentos, até nos seus momentos mais íntimos. A questão do amor, que é diferencial. Eu acho que o que diferencia o amor romântico dos outros é a intimidade. Sim. Mas uma coisa eu acho que você também tocou muito importante. E que tem que tomar muito cuidado, eu acho, também com o amor, que é. É uma coisa que eu comecei a pensar depois de ver um pouquinho sobre caridade. Que é também a importância de amar a si mesmo. E não como, tipo, um discurso de coach, de internet.
de ame a si mesmo e blá blá blá. Não, é um pouco mais complexo que é. Não ame a si mesmo. Não, é isso mesmo. Não, vai. Ame a si mesmo, mas Ame a si mesmo na medida Na medida certa. possível. Todo mundo que ama 100% de si mesmo é uma pessoa insuportável de conhecer. Narciso morreu. ame a si mesmo como você amaria. Você sabe que é meio lindinho. É isso. Mas Repete, a gente falou Vitor. Não, eu falei, ame a si mesmo como você amaria um filho que você sabe que é meio lentinho. incrível. Incrível. Ok. Incrível. Mas é um ponto importante porque se você amar muito o outro, você vai esquecer. Uhum. E Ortega y Gasset, voltando a mencionar ele, um outro ponto muito crucial que ele fala no livro é a necessidade de individualidade no relacionamento. Uhum. O relacionamento é um indivíduo, tipo casal, é um indivíduo, homem e mulher, ou homem, mulher e mulher, whatever, são dois indivíduos que formam um. Só que tem os dois aí. E quando, muitas vezes, na euforia daquela coisa incrível de amar, que realmente é incrível amar, você acaba se esquecendo. A gente também já falou isso no outro episódio de amizade. Mas. Muita propaganda. Muita. E você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que estar também muitas vezes bem resolvido consigo mesmo, assim. Porque às vezes quando você não, às vezes não ama a si mesmo, você pode ser um problema para o outro. Porque o outro, ele não tem que compensar o amor que você tem que ter de si mesmo. Assim como caridade. Porque eu comecei a pensar isso depois de dar caridade. Assim como ajudar o outro é um ato de caridade, é um ato de benevolência, é uma virtude, como a gente mencionou também aqui, você cuidar de si mesmo é um ato de caridade consigo mesmo. Sim. É um ato de justiça. É o que te possibilita cuidar dos outros, até. Exato. Se você não cuida de si mesmo, você não vai cuidar nem dos outros. Eu diria que você, se você não cuida de si mesmo, no mínimo, você não tem resiliência para caso alguma coisa ruim aconteça. Porque Exato. é difícil quando, por exemplo, um amor vai embora. Porque o que acontece? Quando você tem um amor, pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser romântico, mas pelos propósitos aqui do exemplo, vamos pegar um amor romântico. Se esse amor romântico acaba, se vocês lembrarem das conexões do cérebro que vão montando na sua cabeça, né? Os neurônios que são banhados constantemente pela oxitocina, essas conexões ficam cada vez mais fortes quanto mais você se habitua com aquela pessoa, ou com aquele amor. Quando o amor vai embora, todas elas são cortadas de uma vez. Sim. É um golpe mortal. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É difícil se recuperar disso. É um luto. Por isso que casal de gente mais velha em idade, normalmente quando um falece, o outro falece no ano seguinte. Sim, porque não aguenta, é uma mudança estrutural muito grande. Então, é importante levar isso em consideração. E aquilo lá, são dois indivíduos buscando algo maior. É importante também você, assim, eu sou bom também para aquela pessoa. Como a gente já falou outras vezes também, de não ser o tóxico. De ser uma pessoa que agrega pra outra, que você é uma pessoa legal, uma pessoa boa. Sim. Uma pessoa virtuosa. Sim. Porque se você também é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa boa, as chances de você se relacionar com uma pessoa que não seja assim também é muito difícil. Elas diminuem bastante. Existe, mas elas diminuem. Sim. Eu queria trazer nesse momento, a partir desses aspectos que vocês trouxeram, eu gosto muito da visão junguiana de amor. Porque Carl Jung, um grande psicólogo, ele falava muito, um dos principais conceitos deles eram os arquétipos, que são narrativas fundamentais que permeiam toda a história humana. E o Jung e os junguianos foram os alunos dele que estudaram esses temas junto com ele. Eles tinham uma progressão muito importante do desenvolvimento individual de uma pessoa. E depois se torna junto de outra. Então, qual que é a visão junguiana sobre o amor? Normalmente para o Jung, as pessoas elas saem em busca dos seus objetivos pela parte mais jovem da sua vida e elas acabam entrando em contato com a sua sombra. Sua sombra são os aspectos reprimidos da sua consciência, estão no seu inconsciente, que você não gosta muito de lembrar que eles existem. Podem ser experiências ou podem ser aspectos seus que você não gosta de perceber que eles estão ali. Então, pela primeira parte da vida de uma pessoa, a pessoa ela sempre está lutando contra si mesma. E depois ela lutar bastante contra si mesma, eu estou fazendo uma grande simplificação para poder passar meu ponto, mas a noção geral é de que depois de você conseguir conviver com esses aspectos, existe todo um trabalho para isso, para você conviver com esses aspectos que você considera reprimidos ou negativos de si mesmo, que você não gosta e que estão reprimidos, por assim dizer.
você estaria mais equipado para ter uma relação com outra pessoa. Porque se você não conseguir lidar consigo mesmo, você não vai conseguir lidar com o outro. E quando você encontra o outro, na visão junguiana, o homem, no inconsciente masculino, existe um pedaço do inconsciente feminino chamado ânima. E na mulher existe um pedaço masculino inconsciente chamado ânimos. A noção é de que existem componentes masculinos e femininos em cada ser humano. Então o homem possui um pouco de feminilidade e a mulher possui um pouco de masculinidade nesse quesito. E como que você integra isso? Como que você encontra esses elementos? Porque depois que você consegue lidar consigo mesmo, como que você consegue lidar com o sexo oposto? Como que você consegue integrar esses elementos dispares que são importantes? É importante para o homem ter um pouco de feminilidade, é importante para a mulher ter um pouco de masculinidade. Nos sentidos até tradicionais mesmos. Então, assim, é importante você conseguir balancear isso, e você consegue isso por meio, primeiro, da relação com seus pais. O amor com seu pai e com a sua mãe. Sim. Né? Você sendo menino, o amor com a sua mãe, que é a sua primeira ânima projetada. E com o seu, se você sendo uma menina, com seu pai, que é o primeiro ânimo projetado. E isso vai indo até você chegar numa relação amorosa com outra pessoa. E aí, nesse momento, você tem duas pessoas, você pode ter um choque muito grande. Porque se vocês conseguiram, mesmo que vocês tenham conseguido lidar com as sombras de vocês, não, no sentido de que vocês conseguem conviver consigo mesmos, aquele sacrifício da sua individualidade em prol da relação com o outro pode doer bastante. Porque quando você se constrói como um indivíduo capaz, às vezes você pode se sentir capado quando você entra numa relação. E o importante é você perceber que naquele momento, você está em servidão para outra pessoa. Não sei. É aquilo que existe de melhor da minha pessoa, aquilo que tem de melhor dos meus elementos, daquilo que eu consegui produzir em mim, servindo aquilo que de melhor tem em você, e vice-versa. E os dois, nesse quesito, quando você consegue integrar a sua sombra e depois o seu ânima ou o seu ânimos na sua própria personalidade, depois, só depois, você estaria equipado para encontrar o self, que na visão junguiana é um arquétipo que delimita muitas vezes a sua essência. Eu vou resumir assim porque é um conceito muito complexo, eu poderia ter um episódio inteiro só falando disso. Mas eu tô resumindo bastante, simplificando bastante, mas podemos nos adentrar nisso em outro momento. Mas o self é justamente o ponto máximo do seu desenvolvimento, é um ponto de transcendência, e você só consegue isso estabelecendo uma relação boa consigo mesmo e com o próximo, numa relação talvez até romântica. E isso existe também na ficção e na narrativa, por isso que eu bato o pé no chão e falo que a resposta de muito daquilo que significa amor, apesar da ciência também ajudar bastante, eu não tô querendo bater tanto assim na ciência a ponto de considerá-la algo inútil, mas ela é fundamental. Mas a gente perdeu um conhecimento muito interessante. Por que que na Divina Comédia Dante é levado por Beatriz pro paraíso? Sim. Porque é a mulher que leva o homem pro paraíso, é o homem que leva a mulher pro paraíso. É nessa relação. Acho que a gente tá um pouco individualizado demais também, um pouco atomizado, talvez até por conta das redes sociais também. Mas a gente também perdeu, por conta desse materialismo, é um romantismo que eu gosto. É aquele tipo de noção de você vai se desenvolver apropriadamente quando você tem uma boa relação com aquele que você ama. Sim, sim. E é uma coisa também muito importante que você falou. Hoje em dia, acho que as pessoas talvez estejam mais resistentes a fazerem sacrifício. Sim. Principalmente porque é uma relação, a gente já falou isso também outras vezes. Uma relação é uma troca justa. E principalmente uma relação amorosa, sempre é um jogo de um sacrificando pelo outro e vice-versa. Sempre. E isso é muito difícil. É difícil conviver consigo mesma, com o outro é pior ainda. E tem manias que o outro talvez te incomode. Tem manias que talvez namorando ele não te incomode, mas casado te incomode. Ou namorando não te incomode, tipo, te incomode, depois casado deixa de incomodar. E você, como é que você vai se morfar pra conseguir manter aquela ação viva? E fazer um peso de vale a pena mudar talvez um hábito, ou agir de uma forma diferente, ou sacrificar meu tempo, ou sacrificar alguma outra coisa. Outras relações que uma relação séria é uma coisa muito importante também, porque você está sacrificando bilhões de pessoas por uma. Sim. Não sei que seja poligâmico, né? Não sei que seja poligâmico. Mas Não vamos entrar nesse assunto. Não, podemos atrapalhos. Vamos entrar nesse assunto. acho que poligamia não tem amor. Eu acredito que a poligamia, se a gente entrar nesse assunto, eu acho que a poligamia, ela falta aquele elemento de lealdade tão fundamental que a gente mencionou há pouco tempo atrás. Assim,
Existem neurocientistas que costumam falar que algumas pessoas estão mais adaptadas à poligamia e outras mais à monogamia, mas não querendo entrar nesse assunto a ponto de exaurir aqui o nosso episódio para focar em outras coisas depois, mas na minha visão, na minha visão, você pode rodar o experimento da poligamia na sua vida o quanto você quiser. Mas aquele elemento tão crucial do comprometimento da lealdade mútua não vai existir. Sim. Se você vai conseguir lidar com esse tipo de relação dessa forma, bem, boa sorte. Eu não Não conseguiria. consigo. Desculpa, não. Enfim, e a gente aqui não consegue nisso. Exato. Acho que é algo fundamental. Se você quiser testar o experimento, teste por sua conta e risco. Exato. E eu acho que quando você tem uma definição clara do que é o amor inclusive, a poligamia deixa de ser uma opção, inclusive. Quando você... Isso é uma coisa que a gente pode discutir, na verdade. É porque às vezes Como você a gente nem garante como um grande sacrifício, né? como a gente diferencia amor da mera paixão ou até do interesse? Ou até do mero desejo carnal. Não é uma miragem. Não é uma miragem. Não é uma miragem. Você aceita as imperfeições. Você aceita as imperfeições, beleza. E o comprometimento. Acho que são as duas coisas. Comprometimento. Tá. Lealdade e aceitar as E imperfeições. respeita. Só Respeito. sacrifício, Sacrifício. Servidão. 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 Você serve no sentido de que você não pra você virar um capaz da tua mulher. E você não serve porque você é obrigado a servir e você Porque você é, porque você ama a pessoa, você gosta. Você começa a servir sem perceber muitas vezes. Sim. Exato, exato. E é uma coisa que eu não lembro onde exatamente eu vi isso. Mas que muitas vezes o ato de amor é igual também, acho que talvez seja de caridade. Que é você faz sem receber nem sem esperar muita coisa em troca. Pra nada em troca. Você só faz. Por isso que é tão perigoso. Exato. Por isso que se você dedicar isso, pode ser pérolas jogadas aos porcos, porque se você dedicar tamanho comprometimento pra pessoa errada, meu amigo, você tá ferrado, você tá fudido. Sim. Por isso é tipo a maior faca de dois gumes. Ela pode te levar pra uma depressão, pra uma ansiedade, pra uma dependência química quanto da pessoa, emocional, etc. Ou te acender. E é aquela famosa frase, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. É verdade. Assim como por trás de toda grande mulher tem um grande homem, só que não é sempre todos esses casos que eles... Sim. Infelizmente. Tipo, infelizmente. E tem muita história, até mesmo de casais que se dão muito bem. Só que tem crises que abalam o relacionamento de um jeito muito grande. E muitas vezes porque a troca não é justa. Ou acaba de se desentendendo porque existe a miragem e acaba em tragédia, muitas vezes. E, tipo, eu sempre me interessei muito por histórias de amor, romance. Desde pequeno. Desde filmes da Disney, desde livro, de shoujo, mano, de anime, essas coisas. Tudo. Adoro romance. Shoujo, no caso, eu... Anime barra mangá de romance. Você ouviu o cara meter miojo. Isso, horas, amor. Você pode conquistar pelo estômago. Quem Também. também um Funciona. belo miojo. Funciona muito bem. Funciona. Funciona muito Belo miojo pra pessoa certa. Você tem um amor aí pro resto da sua vida. Servido com amor é perfeito. Mas é o sojo, que é o tipo de shoujo, show de mangá, não é? Isso. E é muito curioso porque geralmente nessas histórias tem sempre um pouquinho dos dois. Do perigo do amor quanto das coisas boas. Geralmente se foca um pouco mais nas coisas boas. Só que tem, por exemplo, as rejeições, que é uma coisa que dói também, que a gente já falou um pouquinho ao longo do episódio. Ou disputas, porque, nossa, amor é um sentimento incrível. Incrível, incrível, incrível. Só que conviver e a dinâmica... E às vezes você tá na situação super ingrata de você ter que sacrificar um amor em prol de outro. Exato. Sim. Não no sentido besta e retardado de você ter que sacrificar o amor por uma mulher, de um triângulo amoroso ridículo. Por exemplo, nossa, eu amo muito duas mulheres, não consigo escolher. Você. Se colocou nessa situação. As duas estariam melhores sem você. Provável. Você é a pessoa tóxica. Mas não é nesse sentido. É no sentido de que às vezes as suas obrigações para algo que você ama conflitam com outra coisa que você ama. Sim. Então, se você ama uma pessoa, mas você ama uma visão que você tem para sua própria vida, você ama uma virtude que você quer cultivar, e aquela pessoa não, que situação ingrata, cara, pra se colocar. Por exemplo, um episódio curioso que eu tenho. Situação ingrata. Um episódio curioso que eu tenho com um casal de amigos. A mulher, ela soltou... Cara, ela soltou meio que sabendo, talvez, mas ela queria testar um pouquinho na moral.
Ela falou assim, ele é workaholic total. Ele é viciado em trabalho e em performance. Consciencioso. Muito, muito. Ele é tipo, ele é um puta de um profissional. Puta de um profissional. O que ele fez na empresa que ele tá, tipo, gente demora décadas pra fazer, ele fez, tipo, em 1/3 do tempo. Ele é realmente muito bom. E ele é, a única, ele mesmo fala, a única coisa que ele realmente é bom, ele sabe que é bom, ele faz com extremo, tipo, 200%, é trabalhar. Ponto. E ela chegou nele, falou assim, me fala, se fosse pra você escolher 2 cenários, qual você escolheria? Ser um marido, o melhor marido do mundo e ter um emprego medíocre, emprego normal, mediano, ou ser o melhor profissional do mundo e ser um marido medíocre? Ele sem, mano, ele sem piscar, o melhor profissional e marido medíocre. Sem piscar. Mano, sem piscar. E olhando pra ele, eu falei assim, mano, filho lazarento, filho da puta. Essa é a evolução daquele tipo de pergunta, você me amaria se fosse uma minhoca, né? É. É a evolução máxima pra isso, né? O Abandon te perguntou, você ama mais o seu trabalho ou eu? E aí, seria um amor, por exemplo. Eu tenho, mano, Não é uma maneira mais sofisticada do que minhoca, amor. É. Teríamos. e por exemplo, no caso, dependendo, falando sobre sacrifício, dependendo, talvez ele sacrifica um pouco partes da relação dele por conta do trabalho. E eu já vi várias vezes isso acontecer também em outros relacionamentos que não é o dele. Tipo, ficar mais tempo trabalhando e, tipo, às vezes esquecer um pouco o relacionamento e vice-versa. É um sacrifício. O amor dele tá muito bem delimitado, né? Sim, os amores deles estão hierarquizados. Não é uma ordem muito... É do você- quietinho comendo pipoca vendo caos. Cara, a questão sobre o amor também é que existe uma hierarquia daquilo que você ama. Eu falo isso agora. Sim. Porque existe aquilo que você ama em prol de alguma coisa. E existe aquilo que você mais ama. Tu pode falar isso sobre bens. Aristóteles falava isso sobre bens. Existe o bem que te leva para outro bem. E qual que é o bem máximo? Qual que é o amor máximo? Se a gente está falando tudo em relação a amores, uma cultura, isso é uma visão interessante, uma cultura de um país é basicamente o agregado de tudo aquilo que essas pessoas amaram ao longo de todos os seus antepassados até seus descendentes atuais vivos. Sim. É uma hierarquia de valores que se transforma em amor, que são perpassadas por amor. E aquilo que você mais ama é aquilo que você mais serve. E é aquilo que vira um deus pra você. Sim. Se você ama, e é uma relação de amor, é uma relação de comprometimento e de amor. Sim. Porque se você, por exemplo, digamos que você fala, você pode ser um estudante, que nem nós dois somos estudantes de psicologia, eu e Marcelo, então você pode falar, eu amo estudar psicologia. Ok. Quantas aulas na semana você tem? Eu tenho 3. 3. É um número mediano. Sim. Ok. Criança de ensino fundamental tem mais aula que você na semana. Fato. Então, assim, vamos lá. Você pauta nas 2 vezes na semana. Sim. Ou você falta 2 vezes. O que você tá fazendo enquanto você tá? Eu tô bebendo. Faltou foi beber. Então você não é uma psicologia, você é uma bebida. Na hierarquia de valores, a bebida tá maior. E você serve mais a bebida do que a psicologia. Sim. Ah, mas eu estudo psicologia à parte. Estuda mesmo? É, mais ou menos. Abro um livro, leio 5 páginas. Entendeu? E depois eu vou embora. Então, assim, o amor não é apenas uma questão de dizer. Você tem uma hierarquia muito clara que é perpassada pelas suas escolhas, é determinada por isso. Então, assim, você tem um comprometimento com esse amor, porque aquilo vai te servir. E não é para transformar a pessoa que você ama num deus. Não. Na verdade, se fosse para colocar algo nesse tipo de patamar, os religiosos podem colocar o próprio Deus. Mas seria o desenvolvimento mútuo de vocês dois da sua relação. Sim, sim. E a probabilidade de uma construção, de uma família, algo do tipo. E se você precisa ter esse comprometimento ali em todas essas instâncias. Você não pode pegar algo que deveria estar abaixo e colocar acima. Você não pode pegar o amor por uma coisa base e colocar ali. E é isso que é complicado com pessoas workaholics. Porque se você ama tanto o seu trabalho, aí é que tá, cara. É aquilo que eu falei, sacrificar um amor pelo outro. Às vezes não é apenas em contradição, é porque às vezes não dá pra você conviver. O filme Whiplash é um filme muito bom de um cara que quer ser o melhor baterista de jazz de todos os tempos. Ele arranja uma namorada no meio do filme, ele decide terminar com essa namorada pra permanecer ali tentando ser o melhor baterista do mundo, porque ele saberia que gerenciar a relação junto, ele tem 2 amores, ele tem que sacrificar um em prol do outro. Às vezes é necessário fazer essa escolha, cara, e não é tão óbvio. Qual escolha é uma escolha muito individual. O que você vai colocar acima, o que você vai colocar abaixo. Sim. E é uma escolha muito difícil. E a vida sempre é escolha.
A vida é uma troca de sacrifício, é uma troca equivalente. Sacrifica tempo pra ganhar, sei lá, pra estudar algo em conhecimento. Sacrifica um tempo, por exemplo, de estar divertindo, descansando, etc. É um sacrifício. Sim. Você sacrifica bilhões por causa de uma pessoa. E assim que você determina se alguém realmente te ama. Sim. Então, na vida é impossível a gente ter tudo. Uhum. A gente sempre, em algum momento, vai ter que sacrificar algo. Não tem o que fazer. E, por exemplo, um outro casal de amigos. Ah, os dois estão num momento muito ruim internamente. Muito ruim. Mas, o homem da relação, o cara, ele decidiu sacrificar o bem-estar dele por causa dela. Então, muitas vezes, ele cansado, mas ele ferrado, ele não querendo, ele tipo de saco cheio de tudo, começando um episódio depressivo, etc. Ele olha pra ela tão mal quanto, assim, ela precisa mais de mim. Então eu vou deixar os meus BO e as minhas merdas de lado pra cuidar dela. Sim. Eu gosto muito daquela visão também no banquete do Platão. Na visão de que o amor é um espírito. Filho da pobreza e da plenitude. Exato. E da pobreza e da plenitude. Porque isso conecta bastante com o que você está falando também, e com aquilo que a gente falou das hierarquias também, Sim. dos sacrifícios. Porque ele dá e tira. O amor é um espírito. Na visão platônica, no Banquete, que é uma obra maravilhosa, ele dá e tira. Ele é filho da plenitude? Plenitude e da pobreza. Sim, exato. Ele é um misto de duas coisas, porque ao mesmo tempo que ele dá com uma mão, ele tira com a outra. Ele tá sempre nesse estágio intermediário entre querer e ter. Exato. Exatamente. E muitas vezes uma relação tem isso. Leva-se em conta quando você for entrar num relacionamento com a pessoa. O quão disposto você está a sacrificar seu tempo ou até mesmo um desabafo que você queira falar pelo bem do outro. Porque todo mundo vai ter um momento ruim, mas às vezes o outro tá um pouco pior. E você vai ter que ser a ponte, você vai ter que ser a fortaleza. Sim. Só que tem que tomar cuidado também pra você não sempre ser só a fortaleza e não ter também a troca. Seu retorno, tipo, da outra pessoa também, quando você precisar, também tá lá. Sim, exato. Por isso, a ciência não consegue explicar 100%. Não é que explicar como você falou, esteja errado, Eu acho que mas não dá. eu acho que qualquer explicação, até mesmo a mitológica, ela não consegue explicar 100%. Também eu falei, falta esse elemento. Então, assim, uma explicação ideal sobre algo, ao meu ver, inclui diversas disciplinas. Tudo aquilo que a gente falou do materialismo e do cientificismo, apesar daquelas conjecturas patéticas que a gente levou embora, ele diminuiu o amor e tal. Todo aquelas percepções, a percepção e tudo mais, aquilo combina com essas narrativas que a gente está trazendo aqui também, com essas filosofias. Sim. Isso cria aquele mosaico mais interessante. Então, qualquer explicação precisa ter isso para compor algo próximo. A gente não vai chegar em 100% aqui, mas E não tem como chegar no 100% do amor. não dá. E é Amor. uma coisa que eu já falei antes. Ninguém tá errado, ninguém tá certo. É aquele, até brincando um pouquinho, Exalta Samba, gosto muito de Exalta Samba também. E esse tem uma música famosa que é Tá vendo aquela lua que brilha no céu? Se você me pedisse, eu iria lá só pra te buscar. Mas se bem que o brilho dela é bem menor que o seu. Eles não estão errados em falar isso. E realmente, quando você é uma pessoa, como a gente falou de percepção, o brilho da pessoa é muito maior do que da lua. Porque pra ela, pela percepção dela, pela vivência dela, ela é a mulher mais bonita do mundo, como o Don Quixote já falou. Ela é mais bonita que uma deusa, como o Odisseu falou pra Calypso. E como o Thiaguinho cantou, ela brilha mais que a lua. Não tá errado. Assim como as experiências, tipo, Shakespeare e as histórias românticas de Shakespeare não estão erradas. Tipo, a ciência não tá errada. A filosofia e a psicologia também não estão erradas. Só que parece que é incompleto. Porque falta o humano. E cada um vai ter uma experiência diferente. Por mais que a gente veja 1 milhão de filmes, veja 1 milhão de pinturas, veja 1 milhão de músicas, a gente estude filosofia, psicologia, neuroquímica, mano, tudo no mundo, quando a gente estiver de frente pra pessoa amada, a gente vai saber porra nenhuma disso. É aquela percepção que a gente falou mais cedo. E aquela escolha também, porque amor, muitas vezes as pessoas, a gente tá falando muito de percepção e tudo mais, de espírito, de flechada de cupido, Sim. tudo mais, de sentimento, que é avassalador, mas ao mesmo tempo é uma escolha. É uma escolha. Porque é aquela diferença entre paixão e amor. Quando você percebe as imperfeições que são naturais a qualquer objeto do amor, Sim. você escolhe ficar. Inclusive, às vezes, você vai ter situações onde você vai olhar pra uma pessoa e você falar, ela
essa pessoa talvez nunca aprecie o que eu tô prestes a fazer por ela. Sim, Mas eu vou fazer mesmo assim. sim. Porque é um ato sem ser armada de tronca. Né, assim, a gente aqui não é pai. Graças a Deus pela idade. Até onde sabemos. Até onde sabemos. Eu tenho certeza que eu não. Agora, é considerado como um amor maior aquele que você tem pelos seus filhos. É a experiência que a gente não tem. Ah, eu tenho um primo meu, ele acabou de ser pai. É bizarro. Ele falando do sentimento, é bizarro. Sim. Ele falou que, tipo, pra mulher é muito diferente, aí é outro quesito, a gente deve ver outra pessoa aqui pra falar outra mulher. Porque a mãe ama o filho desde o momento da concepção ali, porque ela vai sentir o chute, a respiração, gravidez. Não, assim, desde o momento que ela sabe. Exato. Sem que haja pernas pra chutar. A partir do momento que uma mulher É sabe. uma ligação muito diferente. É uma ligação muito diferente da nossa. Sim. Muito, muito, muito diferente. E o feto sabe disso. O feto, ele tem noção disso. Porque a ligação que ele tem com a mãe é um braço ali. Porque ele realmente faz parte dela. Porém, com o pai, é meio que uma coisa comum que eu escuto direto de vários relatos diferentes, pessoas diferentes. Algumas que eu nem conheço. Já pessoalmente, diretamente. Que foi o mesmo brilho do olho que eu vi desse meu primo. Que é quando ele pegou o bebê no colo. Cara, o olho dele brilhou de uma maneira. Cara, não sei explicar. E ele falou assim: eu morreria por por essa criança. Sim. E sabe o que é mais interessante? Mesmo assim, existem pais que não se importam e nem amam seus filhos. Sim, Por isso que a gente falou, não é apenas um espírito que habita em você. sim. É uma escolha. É uma escolha. Também é isso. Sim. Mas no final das contas é uma escolha. Porque senão todos os pais amariam seus filhos Exato. de igual maneira. Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Existem os amores que são falsos. E são falsos mesmo, sem aspas, são falsos. Porque a pessoa não ama de verdade. Você percebe isso. Ela fala, eu amo você. E na verdade a relação, por exemplo, com seu filho ou com seu esposo ou com sua mulher é basicamente uma relação de Conveniência. você não serve a pessoa, você faz a pessoa te servir. Sim, sim. Tem conveniência também. Eu já conheço, mano, vários casamentos que eu já conheci. Eu já escutei e já vi que é por conveniência. Eu diria. A gente pode dizer que é um sentimento universal, mas ele não é invencível. Não, Porque você pode ter aquele primeiro instinto de eu morreria por essa criança, mas em seguida pensar, ela não faria o mesmo por mim, né? Então, Bem. os vícios pessoais, eles muitas vezes eles abafam a voz daquele chamado que tá na sua frente. Se você esperar alguém te amar antes que você possa amar alguém, você nunca vai amar ninguém. Por isso é importante amar assim. E é por isso que você não busca essas coisas antes de ter o seu coração em ordem. Sim. E Eu tava. uma outra coisa também que é importante a gente falar. O amor é um sentimento que transcende o ser humano. Mas o amor também depende muito de relações humanas e humanos são quebrados. Sim. Esse é o grande ponto. Sim. O humano é um ser imperfeito. Sim. E a gente é injusto também. Então a gente tá falando de muitos cenários ideais. Sim. Só que talvez uma parcela minúscula da população realmente saiba. Sabe o que é mais dolorido? Existem pessoas que conhecem. Todo ser humano conhece sofrimento, mas nem todo ser humano conhece amor. Sim. Tem pessoas que a vida da pessoa, desde que ela nasce até o momento da morte dela, é só sofrimento. Sim. E tem pessoas que estão favorecidas, assim, por várias circunstâncias de ter bastante amor, mas tem pessoas que não têm amor nem. E mesmo as pessoas que têm bastante amor ainda tem sofrimento. E tem pessoas que não reconhecem esse amor. Exato. Agora, uma coisa que eu queria falar também, que era uma coisa que eu tava pensando bastante sobre esse tema. Eu tava pensando muito isso nos últimos meses. Eu acho que a gente falou da mitologia, a gente falou da narrativa, a gente falou do científico, a gente falou de tudo. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho de teologia. Olha! Realmente, ele tava. Chegou a minha hora. Ele tava premonizando. Nossa, eu lembro dele, eu esqueci mesmo. É, que eu tava trabalhando nessa ideia faz um tempo, eu tinha mencionado isso. Descartei com eles. Eu não me considero necessariamente uma pessoa cristã. Não é minha religião, até porque eu não tenho uma específica. Mas eu acho que eu aprendi algo com o cristianismo nos últimos meses. Que eu acho digno de nota. E se a gente
analisar um pouco a resposta cristã para o amor, eu acho que faz bastante sentido, porque na visão cristã, a gente tem a figura de Cristo. Isso muda tudo. É uma figura que mudou tudo na nossa história. Não é à toa que a gente fala antes e depois de Cristo. É uma figura que mudou tudo, tudo. E Cristo é considerado muitas vezes o amor. Ele é considerado o Logos encarnado. Uhum. Sim. A palavra, que no caso está na Bíblia, a palavra que virou carne. E isso é o amor na visão cristã, é a palavra que virou carne. Então, o que que a gente pode aprender com isso? Não interessa se você é cristão ou não, se você interpreta essas histórias de maneira literal ou não, mas você pode aprender com elas da maneira que eu aprendi. Você pode ser ateu para levar isso em consideração. A palavra virar carne significa que não apenas a mera constatação do amor vale. Aquelas escolhas que a gente estava falando valem, porque se Cristo é uma figura real, física, o amor tem que ser físico. O amor é real, ele é físico. Se ele era uma pessoa, se ele era uma pessoa que fazia escolhas, você também tem que ser uma pessoa que faz escolhas para encarnar isso em você. Se a gente está falando de algum espírito, o espírito vem quando você transforma da palavra na carne. Uhum. E esse é pelo menos o que eu consegui interpretar. Eu acho que isso fez bastante sentido. Eu acho que isso compõe aquele mosaico, como a gente estava falando, que nenhuma explicação é 100% se você não levar várias disciplinas em consideração. Existem respostas que outras religiões podem dar também. Sim. Ficaria ansioso de conhecê-las também. Mas o que eu aprendi recentemente com o cristianismo foi que essa figura que transforma, que veio da palavra para a carne, mudou tudo. E é isso que muda tudo na experiência do amor. É a palavra que vira carne, é o comprometimento e a escolha do dia a dia. Tudo aquilo que a gente falou até agora. Sim, sim. Você tocou num ponto muito bom, que é uma coisa que eu sempre falei entre a gente também. Que é a boca pode mentir, as ações não. Uhum. E o olhar, menos ainda. Um dos jeitos também, eu acho que de você saber se a pessoa realmente ama e você ama ela, é o jeito e a maneira que você fala da pessoa, fala da pessoa e com a pessoa. Porque o olhar é uma coisa sutil, a gente não controla o olhar. A gente não controla as nossas ações completamente. Por exemplo, lá, esse meu amigo que ele defendeu, tipo, o filho de um bagulho queimando. Já aconteceu dele também, tipo, dessa criança engasgar. Ele, mano, 10 segundos, desengasgar a criança, perceber que tudo outro aconteceu, sentar no chão e começar a chorar. De desespero. Pensando, meu Deus, se eu não tivesse agido rápido, o que aconteceu? Mas enquanto ele estava fazendo as ações ali de desengasgar, nada importava. Porque tem as nossas, muitas vezes, as pessoas têm a ilusão de achar que as suas ações são 100% pensadas. Não, não é. A gente é uma coisa que pra mim é muito difícil aceitar. Muito difícil aceitar. Sim. A gente é muito mais de emoção do que lógica, muito mais emoção do que razão. E quando a gente ama o outro, a gente já conheceu vários momentos, a gente não age da maneira que a gente geralmente agiria. Na sala de aula, por exemplo, a gente começa a notar em cada detalhe de uma pessoa em vez da aula. Na rua, no cinema, estacionamento, whatever. E o olhar, que é muito curioso, que muitas vezes fala assim, você fala com a pessoa com brilho no olhar. Tipo, o meu primo queria o olhar dele brilho. E tem aquele famoso, o olho é o espelho da alma. Então, por mais que às vezes a pessoa minta falando, eu te amo, eu te daria a lua, você é meu sol e estrelas, você é minha deusa, etc. Quais são as ações da pessoa? A pessoa está fazendo a palavra virar carne? Uhum. Porque é muito triste, porque tem muitas pessoas, principalmente em relacionamentos idealizados e tóxicos. Elas fixam mais na palavra do que na carne. Hum. E faz parte do amor. Porque às vezes você tá idealizando, como eu já falei antes. A palavra, ela vira carne. Então é uma transformação, mas as duas partes importam bastante. Exato. Tem, tem um elemento disso que você falou. Eu gosto muito do Chesterton. E uma coisa que ele fala é que uma virtude, ela só é uma virtude se ela é testada, né? Então, a esperança só é esperança diante do desespero, né? Em uma situação desesperadora. A coragem só é a coragem em uma situação absolutamente aterrorizante. Da mesma forma, o amor só é o amor se ele é direcionado àquilo que é mais difícil de amar. Se a palavra vira carne nos piores momentos. E eu fico pensando nisso porque você tem. Quando você olha para a narrativa da crucificação de Jesus,
em que ele foi flagelado, foi espancado na prisão, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, colocaram uma capa sobre as feridas dele, deixaram ele nu e tiraram a sorte pra ver que ficaria com as roupas, botaram uma cruz no ombro dele, fizeram ele subir uma montanha, e quando ele chegou no topo da montanha, crucificaram ele. E quando ele estava crucificado, a única coisa que ele tinha a dizer foi: Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é foda. Isso é foda. E é isso. Se você coloca isso como seu ideal de amor máximo, se você coloca naquela hierarquia, Bem, é um comprometimento muito grande. Aquele famoso, tipo, às vezes resolver meus BOs é menos importante do que o A maior prova de amor parece ser amar os seus inimigos. Isso é muito difícil. Muito difícil. Uhum. Eu não tenho essa capacidade. Eu não amo meus inimigos, não. Também não. Eu não tenho. Não sei nem quais. Eu achava que eu amava, descobri que não e tô tentando aprender. Nem sei quem são. E isso é talvez, um caminho que você tá tentando fazer de chegar no ideal que você ama. Por essas escolhas e por esse comprometimento. Sim. Então, gente, vamos fechar? Vamos fechar. Acho que foi uma boa discussão e acho que agora a gente vai tentar responder aquela pergunta do começo. O que é amor? Quem quer começar? Ninguém quer começar. É a maior faca de dois... Eu vou repetir, a maior faca de dois gumes. E nada pode explicar e tudo pode explicar. Por isso é tão complexo. Ele é tanto yin quanto yang, ele é tanto música quanto ciência, tanto arte quanto filosofia e por aí vai. E ele é humano. O amor é uma pessoa. É tudo. Bem, bem, eu vou responder pra isso. Acho que a pergunta que eu mais me coloquei na minha cabeça nos últimos meses, até hoje eu não tenho uma resposta que eu considero adequada, mas Eu também não. é a... É a palavra feito carne que transcende a realidade. Sim. E todos os seus sofrimentos e tudo aquilo de ruim. Não tem nada que chegue perto. Por isso é tão difícil ser explicado. Fechamos aqui então? Fechou, então. Bem, se você gostou dessa conversa, se você retirou algo de útil, que a gente espera que sim. A gente tá sempre aqui, toda semana, tendo esse tipo de conversa para ver se a gente consegue trazer alguma reflexão interessante pra gente, primeiro de tudo, porque isso precisa ser útil pra gente também. Não de uma perspectiva utilitarista, mas também porque a gente já tem essas conversas, a gente gosta de entender o que a gente pensa para saber o que a gente vai fazer. E se você também gosta desse tipo de coisa, siga a gente nas nossas redes, o Farol, @ofarol.podcast no Instagram. Temos o nosso Spotify, temos o nosso YouTube também, não sei onde você está ouvindo ou assistindo agora, mas pode seguir nas outras redes e pode compartilhar com as pessoas que você acha que gostariam de apreciar esse tipo de conversa. Dê um like, compartilhe, comente. Sim. Exatamente. E é isso, até a próxima semana com um novo tema que a gente vai trazer aqui. Até mais ver. Até mais.